Graças a Deus não me convidaram para essa festa pobre que é remake de novela. Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e hoje vamos falar de remakes. Quando eu acho eles interessantes, quando eu não entendo a existência, quando eu acho que é perda de tempo, quando eu vejo o anúncio e me dá crise de ansiedade. Tudo isso depois da vinheta. Remakes. Dinheiro fácil ou elevação de uma obra já aclamada a um patamar ainda mais alto. Isso é algo que não se responde de forma simples. Portanto, para começar a falar deste tema, pensei em primeiro diferenciar os tipos de remake que já me deparei, atravessando tipos de mídia e produções artísticas. Obviamente que o motivador principal desta conversa é o remake de Vale Tudo que estreou lá na Rede Globo. E se você olhar aqui neste canal, vai perceber que eu estou assistindo inteira a novela original dos anos 80 e comentando. Parei lá pelo capítulo 50 e pretendo continuar eventualmente. Então eu fiquei primeiramente surpreso com o fato deste ser o novo remake das novelas lá da Rede Globo. Que sim, a essa altura já tem vários remakes em seu catálogo. Aliás, esta é uma prática que ocorre desde antes de eu nascer. E eu preciso dizer que acho bem esquisita. Por que refazer a mesma história para o mesmo tipo de mídia anos depois? Antes de falarmos do remake de novelas, vamos a outros remakes que pra mim fazem todo sentido e são bem-vindos. Remakes de videogame, por exemplo. Por que não recriar um game com a qualidade e a potência dos videogames atuais? É possível inserir novas mecânicas, corrigir o que não saiu certo da primeira vez, avançar ou se aprofundar na história. A imaginação é o limite. Agora, em questão de novelas, em que a narrativa se desenvolve através da atuação e da direção em cima de uma narrativa diária, qual seria exatamente a vantagem? Realmente existem produções que gritam pedindo por um remake. Um ótimo exemplo foi Battlestar Galactica, que, apesar da história sempre ter sido interessante, os efeitos especiais da época não faziam jus à imaginação dos roteiros. E além dos já previamente citados videogames, não serem necessariamente considerados remakes, já que muitas vezes esses games se tornam absurdamente diferentes de seu original, sendo Final Fantasy VII o maior exemplo da atualidade. Produções de ficção científica e fantasia se beneficiam muito de uma releitura, não só por causa dos avanços dos efeitos especiais, mas novas descobertas científicas vão modificar a forma como entendemos o mundo natural, que acaba causando impacto especial na ficção que imagina como seria o nosso futuro. Há em outro ponto do espectro quem diga que as novas tecnologias meio que tiram muito da mágica dos filmes de terror atual. Não sei se concordo com esta afirmação, e que portanto o remake de um filme de terror do passado nunca seria tão assustador e intenso quanto a original. O que vocês acham? Remakes, antes de tudo, não devem ser confundidos com uma nova adaptação ou versão sobre uma obra fechada e una do passado. Diretores, atores e produtores podem criar filmes ou séries totalmente diferentes sobre o mesmo livro. Não é essa a discussão deste vídeo. Antes de continuar falando, queria deixar claro que eu não vou assistir a nova versão de Vale Tudo. Diga-se de passagem, eu ainda nem consegui terminar a primeira. Remakes de novela a essa altura já são uma ocorrência bem comum e não só do Brasil. Olhe quantas Betty a Feia tem espalhadas pelo mundo, por exemplo. Sem contar que muitas novelas bem-sucedidas que vieram de outros países já eram remakes. É o caso de A Intrusa, que até fiz um vídeo a respeito aqui no canal. E focando somente na Globo, houve no início um misto de esperteza com necessidade ao fazer remake de algumas novelas da extinta TV Tupi. A Gata Comeu, novela global de 1985, por exemplo, é um remake de A Barba Azul, novela de 1974, exibida originalmente na Tupi. Outras novelas que fizeram sucesso absurdo e que também são remakes, por exemplo, são A Viagem, de 1975, refeita em 1994, e Mulheres de Areia, de 1973, refeita em 1993. Ou seja, não há novidade e é uma aposta que tem sempre boas chances de sucesso. Por isso eu preciso dizer que o problema talvez não seja verdadeiramente da Globo, seja eu mesmo. Eu não consigo entender a necessidade de um remake de uma novela. É claro que o upgrade da imagem preto e branco para a colorida com certeza ajuda a vender a ideia na minha cabeça. Mas deixando isso de lado, o que sobra? Atores diferentes repetindo situações fictícias? No caso em questão de Vale Tudo, tem uma faca de dois gumes aqui.
A história de Vale Tudo é antes de tudo uma história de costumes da sociedade da época. Brasil, fim dos anos 80. A nova versão trará o Brasil de 2025. Ou seja, a obra será bem diferente da versão original. Aí, imediatamente, minha mente pula para o seguinte questionamento. Por que não fazer uma história original? De verdade, pra que recontar a história de Maria de Fátima e Raquel em detrimento de outras personagens inéditas, quaisquer que fossem? Nada impediria um autor de novela atual de criar uma nova história, porém informar que é baseado em Vale Tudo. Podia até ter um nome, sei lá, fazendo alusão. Vale Nada, por exemplo. Notem, não estamos falando de um livro que, ao ser transportado para outra mídia, seja televisão, filme, etc., requer toda uma adaptação da trama e, portanto, pode ser refeito várias vezes. Estamos falando de novela que passou na televisão se tornando uma novela que passará na televisão. A este ponto, imaginei o cenário surrealista em que um escritor decide fazer um remake de seu livro. Ou melhor ainda, pede para que outro autor reescreva o seu livro. Então, senhor Jorge Amado, o senhor vai escrever Gabriela 2? Não, eu vou reescrever Gabriela. Não vai ser uma continuação, vou contar a mesma história 2 vezes. Não existe cenário em que Maria de Fátima, Odete Roitman e Raquel, em 2025, sejam os mesmos personagens. Seria ridículo esperar isso. Portanto, é ridículo esperar que Vale Tudo seja Vale Tudo novamente. Sim, novelas são obras abertas e por isso mesmo, muitas vezes acabam fatalmente atreladas ao contexto social do período de sua criação. Então não faz muito mais sentido criar uma nova história e de forma honesta falar que está se inspirando em uma outra novela? Querer discutir os mesmos temas mais de 30 anos depois do produto original vai exigir personagens diferentes, não só na forma de vestir e de falar, mas em atitudes, personalidades e aspirações. Se as mudanças vão muito além de trocar a identidade do assassino de Odete Roitman, qual é o real sentido de um remake nesses casos? Por favor, fique livre para comentar no canal e explicar com desenhos e figuras qual a lógica de um remake de novela aqui para mim. Esse foi o Raimundo Espectro, obrigado por você assistir até aqui e se você gostou da conversa, considere se inscrever no canal e comentar o que achou de toda essa situação. Até o próximo vídeo.